Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão aqui pela TV CNT. Olha, o presidente do Country, o Sérgio Bonatelli Júnior, e a sua diretoria, estou falando do Londrina Country Club. Exatamente, o clube mais antigo de Londrina, né? Fundado pelos ingleses. Para o ano que vem, prepara uma grande ação de marketing, visando 1000 novos sócios lá no Country. O Country está fazendo uma série de investimentos, já fez esse ano, né? E realmente muita gente voltou para o Londrina Country Club e por isso o presidente também espera conseguir mais 1000 associados no Londrina Country Club, que tem um imóvel fantástico na região central de Londrina, realmente um imóvel muito bonito. Aliás, você que gosta de clube, dá uma análise, vai lá, vai visitar o Country para ver como ele está, que realmente está ficando um dos clubes mais bonitos do Paraná, com essas modificações que estão sendo feitas e que inclui um plano diretor. Vai ter uma mudança arquitetônica também no clube. Confira aí a linha de produtos de Natal da Hashimitsu. Também quero dar uma dica para você comprar a melhor carne de Londrina, carne com produção própria. A gente inclusive já mostrou aqui, né, nas propriedades do seu Ramiro. Eu estou falando das carnes do supermercado Santarém. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Muito bem, vamos conversar hoje no programa com a advogada Ludmila Rodrigues Simões, sócia, né, da Rodrigues Simões Advogados Associados. Ela é especialista em direito processual, civil e direito bancário. Já esteve aqui algumas vezes com temas muito interessantes que esclarecem dúvidas nossas. E hoje é mais um tema legal, que é a renegociação de créditos rurais. Como vai, doutora Ludmila? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite. Tudo tranquilo? Vamos falar um pouco da renegociação de créditos rurais, doutora Ludmila. É possível essa renegociação do prazo de pagamento de contratos de crédito rural? Sim, Marcelo, é possível. Esse ano, aliás, foi uma grande vitória para o produtor rural, porque teve um projeto de lei que teve a votação no Senado e ele foi admitido, que foi o projeto de lei 354 de 2014, que agora é possível a aprovação da renegociação da dívida do produtor rural através de um processo administrativo diretamente na instituição financeira. Interessante. Antes ele não podia nem fazer isso, é isso? Ele poderia, mas era uma questão informal, era uma faculdade do gerente da instituição financeira, que geralmente é o Banco do Brasil, determinassem essa renegociação, dar esse direito de renegociação, estender o prazo desse contrato para ele, dessa cédula de crédito rural. Você gerente dava o sim ou não? Exatamente. Que coisa, hein? Doutora Ludmila, quais as mudanças na nova sistemática de negociação junto às instituições financeiras, então? Exatamente. Então, a partir de agora, qual que é essa questão? A partir de agora, virou um processo administrativo. Como acontece nas dívidas tributárias, que você vai junto à Receita Federal e faz um procedimento administrativo, a partir de agora virou um procedimento. Você protocola esse pedido na instituição financeira para ter esse prolongamento da dívida, com os motivos do pedido de prolongamento da dívida, e a instituição financeira tem um prazo determinado. Então, é importante você ter todos os motivos e as formalidades para você poder fazer esse pedido do prolongamento da dívida. Então é assim que deve proceder? Vamos passo a passo, como que deve proceder o produtor rural, então, que quer renegociar? Então, na verdade, o produtor rural, primeiro, ele tem que ter toda a documentação do porquê ele inadimpliu. E o mais importante, não espere a inadimplência para pedir essa prorrogação.
Primeiro, o porquê que você inadimpliu? Foi o motivo da quebra da produção? Foi o tempo? Foi, na verdade, o clima que quebrou a sua produção? Foi a baixa da arroba do boi, do preço da arroba do boi? Você pegue um laudo com um agrônomo, com um veterinário, um economista, fundamente a sua proposta. Fundamente a sua proposta e o seu prazo de pagamento. Motive com documentos e leve até a agência que você firmou esse contrato. Interessante, hein? E existem prazos, doutora Ludmila, a serem cumpridos pelo produtor rural e pela instituição financeira também? Sim. Primeiro, o mais interessante é você levar antes mesmo, como eu disse, do vencimento da dívida. A instituição financeira tem até 60 dias para analisar essa sua proposta. E ela deve dar a negativa de forma motivada. Ela não pode falar assim, não aceito essa sua proposta, não. Ela tem que dar de forma motivada e te apresentar os motivos. Tá? Então ela vai analisar se você tem outros contratos em aberto, se você tem possibilidade de pagamento e esse processo administrativo, porque é um processo administrativo dentro da instituição financeira, tem até 180 dias para ser finalizado ali. E ele pode ser prorrogado por mais 180 dias. Então, por esse período, a instituição financeira não pode executar o produtor rural. Ganha bastante tempo. E quando a doutora Ludmila falou, não espere a dívida vencer, é porque o produtor rural ele já sabe, né? Com algum prazo de antecedência, se vai dar para pagar ou não, não é isso? Exatamente, porque na verdade, quando você tem a safra, você já sabe como que vai estar o mercado, Marcelo. Você já sabe o preço da saca de soja, da saca do café, da arroba de boi, a gente já sabe como vai estar o mercado, né? Então, isso aí você já sabe como vai ser a sua safra e a sua possibilidade de pagamento. É verdade. E quais as vantagens do processo administrativo? Então, as vantagens é que você tem uma segurança da não execução. E se você tem esse processo administrativo, você não tem as despesas de um processo judicial. As despesas de um processo judicial, hoje, com a alteração do novo Código de Processo Civil, você de cara, você já tem 10% de honorários advocatícios. Na execução, mais 10% nos embargos à execução. Então, aí já tem uma economia de pelo menos 20% de honorários, mais as custas processuais. Então, vale muito a pena o produtor rural buscar um profissional habilitado, multidisciplinar, né? Tanto na área agronômica, veterinário, de economia e um advogado para instruir esse processo administrativo no requerimento de dilação de prazo para pagamento. Entendi. Há possibilidade de discussão judicial nesses casos? Sim. Mas o importante, Marcelo, que eu vejo nesses processos, não adianta o produtor rural entrar com processo judicial pedindo a dilação de prazo sem ele estar fundamentado e sem esse pedido extrajudicial anteriormente. Nós temos súmulas que possibilitam o produtor rural pedir a dilação de prazo, mas, de forma geral, o tribunal não dá essa dilação de prazo se o produtor rural não fez o requerimento de forma extrajudicial. Então, agora será a regra o requerimento extrajudicial. Entendi. Agora, e se é um produtor que já está devendo em outros casos, ele mesmo assim pode tentar fazer esse processo administrativo? Não, ele pode. Foi como eu disse. A tentativa do procedimento administrativo é válida em qualquer caso. Só que a instituição financeira vai analisar o risco do produtor, porque todo mundo está na central de risco do Banco Central, todo mundo, toda instituição financeira sabe o endividamento de todo o CPF. Então, ninguém engana eles, é isso? Ninguém engana eles, sabe? Então, ele vai falar assim, ele está ofertando aqui essa forma de pagamento, só que nessa data ele tem tal contrato para pagar, ele não vai ter possibilidade de pagar isso aqui. Então, você tem que fazer uma proposta pagável, não adianta você fazer uma proposta para enrolar a instituição financeira. Tem que ser uma coisa uma proposta calcada na boa-fé. Tanto que esse projeto de lei da Ana Amélia, um dos princípios norteadores é a boa-fé. Entendi.
Aliás, a senadora Ana Amélia é muito combatente, né? Muito inteligente ela. Muito. Deixa eu voltar na questão que você falou. Por isso que tem que ter profissionais para auxiliarem, né, o produtor rural nessa hora. A questão do motivo também é importante, né? Porque o motivo errado, o banco já falou, esse cara está de gozação comigo, não é isso? Exatamente. Da mesma forma que o banco tem que dar o não ou o sim de forma motivada, o produtor rural também tem que protocolar o seu pedido de forma motivada. Então, às vezes o produtor rural acha que o profissional vai cobrar caro um laudo, uma petição inicial de um requerimento. Não, na verdade, se você faz um requerimento desse, não calcado, sem embasamento, ele vai ser indeferido. Então, é super válido você contratar profissionais multidisciplinares competentes para calcar o seu pedido. Só para lembrar, quando se faz o processo administrativo, no mínimo, a partir daí ganha-se um tempo de quanto, então? Quais são os prazos, só para lembrar? No mínimo 180 dias, Marcelo. E ele é de dupla jurisdição. Se ele for indeferido em 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 180, requerimento da instituição, você tem 15 dias para recorrer. Ainda tem prazo para recorrer? Ainda você tem recurso para recorrer do indeferimento. Interessante, tá? Né? Então, é um processo administrativo como outro qualquer. Tá? Então, na verdade, você tem no mínimo aí 180 dias prorrogável. Então, você vai ter 360 dias que você vai ter aí para você ter essa chance de prorrogação e sem a possibilidade da instituição financeira te executar. Isso é muito bom. Doutora Ludmila, muito obrigado, grande abraço, bom trabalho lá. Obrigado, Marcelo. Ok, já voltamos com o programa Militão e Militão. O Box Promo Mais Sercontel está ainda melhor. Além da banda larga, 10 mega, mais plano mais para você falar à vontade com operadoras locais fixas, mais modem Wi-Fi grátis por R$ 99,90 mensais. Você ganha um chip plano livre Sercontel, com 1 GB de internet e R$ 18 de crédito. Box Promo Mais. Você vai pagar menos e aproveitar muito mais internet, telefonia fixa e celular. Sercontel. Soluções completas. Husker, a batata deliciosamente crocante. Husker. Promoção Amuleto da Sorte Gin-Gin. Compre na Gin-Gin Culinária Asiática e ganhe uma raspadinha para concorrer a 10 prêmios de R$5.000 e 2 Nissan Kicks. Não perca a chance de começar o ano de carro zero e dinheiro no bolso. Confira a unidade mais próxima de você. Vem pra Gin-Gin. No centro de Londrina, no complexo comercial de maior sucesso, a Van. Leo Cosméticos e agora Cobase, o shopping do seu animal. É a maior rede pet shop do Brasil, com mais de 70 mega lojas, modernas, completas, diferenciadas. Cobase, venha conhecer, você vai se apaixonar. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Muito bem, de volta com o programa Militão e Militão. Olha, conversei com o Exir Marcelo Cantor, que é o nosso embaixador junto às Forças Armadas, né, brasileiras. E o Cantor trabalha para que o Exército Brasileiro queira, né, instalar em Londrina um batalhão de infantaria, hein? Seria muito interessante. Para tanto, em primeiro lugar, o prefeito Marcelo Bellinati tem que doar uma área para que isso seja possível.
E é bacana, hein? Temos só em Apucarana um batalhão, né? Seria um batalhão de infantaria. Acho bacana, acho legal. Tomara que o cantor tenha sucesso junto aos altos oficiais do Exército, que são amigos dele, nessa empreitada, e que a cidade de Londrina também ajude, né? Muito bem, você já trocou a bateria do seu carro? As baterias MaxLife são desenvolvidas com a mais alta tecnologia, garantindo muita energia e desempenho para o seu veículo. Toda a linha MaxLife é certificada com os selos ISO 9001 e Inmetro. Quando for trocar a bateria do seu carro, exija qualidade. Peça MaxLife, baterias MaxLife. Quem tem, não troca. Fique com a dica de inglês da FD English. Hi guys, I'm Dora and this is FD TV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas, sem blá blá blá. Hoje é nosso segundo dia da nossa série de vocabulário básico para iniciantes. Nossos 5 verbos de hoje são beber, drink, morar, live, trabalhar, work, abrir, open e fechar, close. Agora vamos ver os exemplos. Eu bebo leite. I drink milk. Nós moramos em Londres. We live in London. Eu trabalho amanhã. I work tomorrow. Abre a porta. Open the door. Feche a janela. Close the window. Ok, guys, agora para memorizar. O verbo beber em inglês é drink. O verbo morar é live. O verbo trabalhar é work. O verbo abrir é open. E o verbo fechar em inglês é close. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. E agora vamos saber um pouco mais sobre o estado do Paraná. E para contar para a gente um pouco dessa história, está aqui o engenheiro Zé Pedro da Rocha Neto, escritor, né, estudioso, um homem que conversa muito sobre história. E, aliás, no programa aqui já deu uma série de informações, contou muitas histórias interessantes. Você que acompanha, aprendeu muito. Como vai, Zé Pedro? Tudo bem? Vou bem. E eu queria agradecer mais uma vez o convite que você tem me feito sempre para discorrer um pouco da história do Paraná. Muito bem. Aqui em outra ocasião, você disse que o Paraná, na realidade, tem origem na capitania de São Vicente e Santo Amaro. Portanto, idos de 1500. Por que razão, Zé Pedro? E esse assunto nós vamos trabalhar hoje, né? É que em 1953, então, comemorou-se o centenário do Paraná. Bom, eu diria o seguinte. Nós todos éramos paulistas. O Paraná iniciou-se pela ocupação da capitania de São Vicente, Santo Amaro, e depois província do estado de São Paulo, e nasceram então as cidades de Paranaguá em 1683, 647 ou 48, Curitiba em 1683, e assim por diante. E a província, essas capitanias, juntamente com mais área de São Paulo, formaram a província de São Paulo, e o Paraná fazia parte dessa província de São Paulo. E o São Paulo avançou bastante, foi inclusive constituir cidades como de curitibanos, foi cidade aliás, foi até a região das Missões, a região de Porto Alegre. O estado do Paraná, o estado de São Paulo era um estado que tinha os seus limites no Rio Uruguai, como eu já falei. Então era uma província muito grande. Então, se você pensar em termos assim das primeiras pessoas que habitaram o estado do Paraná, em 1953 estariam fazendo praticamente 400 anos. Porque em 1954 foi o centenário de São Paulo. Certo. E foi uma festa nacional muito grande. Então, mas não é assim, porque nós só nos tornamos Paraná, província do Paraná, em 1853. 1853. Então, em 1953, o Paraná realmente fez 100 anos. Eu diria ainda que quando essa província de São Paulo, as capitanias anteriores existiam, Paranaguá foi praticamente o nascedouro do estado do Paraná, com Antonina, Morretes e Guaraqueçaba.
Então era ali o nascedouro, as primeiras famílias, as famílias mais tradicionais tinham origem naquele rincão lá do litoral. E eu diria também para você o seguinte, o Paraná, em 1800, ele não tinha mais que 30 mil habitantes, só isso? 40 mil habitantes, não tinha isso. As pessoas se conheciam, sabia quem era fulano de tal, quem era o avô, quem era o bisavô, etc. Em 1900, o Paraná tinha somente 220 mil pessoas. Já tinha avançado um pouco. Tinha avançado um pouco. E de onde que eram esses 220 mil habitantes? Pessoal que morava em Paranaguá, Antonina, Morretes, Castro, Curitiba. Já existia em 1900 a localidade de Guarapuava, de Paulo. Já existia Guarapuava? Sim, Guarapuava desde 1810 e tal, né? Então, em 1900, o Paraná tinha 200 e poucas pessoas, habitantes, e ainda se conheciam as raízes históricas, genealógicas do Paraná. Então, a pessoa, aquele ali, o Militão, é filho do velho Militão que entrou em Paranaguá em 1600 e pouco. Então, esse conhecimento, assim, entre familiares era muito grande. Isso em 1900. Mas em 1953, 53 anos após, o Paraná tinha 2 milhões e 200 mil 10 vezes a população. E a população do Paraná tinha aumentado muito. E aonde que aumentou? Aumentou no norte do Paraná. Foi por isso. O norte do Paraná passou a ser ocupado a partir de 1930. Em 1940 já existiam muitas cidades, muita ocupação. E em 1950 o norte do Paraná, além de ser o celeiro do Brasil, o celeiro agrícola, ele tinha uma força econômica e também política muito grande. Que salto, hein? Então, em 53, houve um salto. E daí o Paraná resolveu comemorar a sua emancipação política. Em 53. Quando ele separou-se de São Paulo. Fazia 100 anos que o Paraná tinha separado de São Paulo. E o Paraná tinha crescido muito, teve vários presidentes de província. Em 1889 teve digamos, proclamação da República. Então tinha uma série de coisas. De tal sorte que em 53 resolveu-se fazer o centenário da emancipação política no estado do Paraná. E, portanto, foi uma festa muito grande. Eu ainda me lembro dessa época, como se comentava, porque eu tinha 13 anos de idade. Tinha 13 anos nessa época. Como é que foi, então? Conta pra gente um pouco. Olha, o norte do Paraná era uma potência muito grande. Certo. Londrina já tinha prédios, já tinha calçamento em paralelepípedo. O norte do Paraná já tinha cidades importantes, Cambará, Cornélio, tinha Maringá, já tinha Paranavaí. Afinal, essa ocupação do norte do Paraná, ela se deu muito rápida. E como também plantou-se café muito rapidamente, o Paraná tinha uma força econômica muito grande. E era governador do Paraná em 53, o Bento Munhoz da Rocha Neto. Certo. Ele era curitibano, ele era filho do Caetano, que também foi governador do Paraná. Ele era neto do Bento, que era um ervateiro que atuava, comercializava a erva mate lá em Paranaguá. A família Munhoz tinha origem no Uruguai, mas a família Rocha tinha origem no litoral do Paraná. E o Bento era um tradicionalista. Ah, é? Tradicionalista. Ele era casado com a Norma, e a Norma era filha do Afonso Alves de Camargo, que também foi governador do Paraná.
e foi o governador deposto pela Revolução Getulista. Ah, ele foi deposto. Então, naquela época existia um entrelaçamento das famílias muito grandes. Os nomes proeminentes da política ou então dos cargos públicos tradicionalmente eram pessoas que tinham vínculos familiares muito fortes e muito antigos. Hoje não existe mais isso. E o Bento Munhoz resolveu fazer desse ponto o ponto culminante da sua gestão. Teve aqui no Paraná, nos anos de 40, um arquiteto francês, Agache, que veio a Curitiba e dotou Curitiba de um plano diretor urbanístico muito grande. Já naquela época? Já em 40. E definiu uma área que ainda não estava habitada, no final da Cândido Abreu, como sendo o local do centro cívico. Então, quando o Bento, em 53, já governador, decidiu comemorar esse centenário, ele aproveitou muito das ideias do Agache. E lá, né, nesse local, que era o centro cívico, e é onde é hoje, projetou-se então o Palácio do Governo, o Palácio Iguaçu, e do lado a Assembleia do lado direito, e teria do lado direito ainda, onde hoje é o Palácio da Justiça, era a Secretaria era o Palácio das Secretarias de Governo, e do lado esquerdo seria então o Palácio da Justiça. Foram obras vultuosíssimas, de custos muito altos, e só foi possível aquela empreitada devido à arrecadação de impostos, que tinha a maior parte origem no norte do Paraná. Não é, mano? E aí veio, para essas festividades, veio até Getúlio Vargas. Olha, se você pensar bem, muitos curitibanos acham o projeto do Palácio Iguaçu, lá aquela posição, com aquela entrada muito semelhante à ideia do Niemeyer por Palácio do Planalto. Muita gente vê alguma semelhança naquele conceito de palácio. Então, nessa ocasião surgiram projetos arquitetônicos fantásticos, a obra era muito grande, houve muita crítica, porque dizia que caminhões de cimento entravam e saíam carregados, e era verdade, mas não era desonesto. Não era desonesto. Porque o cimento, como nós sabemos, e eu sou engenheiro, tem um tempo que ele perece. Você não pode deixar o cimento muito tempo armazenado, ainda mais na umidade de Curitiba. O cimento era importado e nessa ocasião, então, distribuía-se e depois tomava-se o cimento de novo dos que tomaram emprestado. Curioso. E o coordenador das obras do Centro Cívico era um engenheiro muito respeitado, muito sério, e debitaram politicamente outras intenções, mas isso eu acredito que não tenha sido verdade. Zé Pedro da Rocha Neto, história bacana, hein? Muito obrigado, até a próxima! Eu que agradeço. Ok, já vamos embora, boa noite para todos!